Mais um dia aí para provar que o operacional não é o problema e sim a cabeça do trader, né. Hoje cometi outro erro aqui, vou compartilhar exatamente o que está acontecendo, as emoções com vocês, para mostrar a realidade do que acontece, né. Eu poderia falar: "Ah, eu fui tudo calculado", mas não, aqui foi um erro novamente de ansiedade, e por achar, sem uma configuração clara do meu operacional, que eu estaria, acertando o movimento. Não foi gravado, mas a operação que eu peguei primeiro foi nesse candle aqui, onde ele chegou no 0,5% de alta, ele tocou. Deixa eu vou fazer o aquele negócio aqui, ó. Vou puxar o gráfico para mostrar para vocês com mais facilidade, aonde foi a entrada, o porquê, etcétera. Hoje eu entrei, cheguei no gráfico e o gráfico estava nessa configuração aqui, ó, tá. Estava nessa configuração. Então eu analisei os pontos anteriores, eu vi que ele estava numa região de 0,5% de alta e que ele já tinha tocado aqui e feito esse candle interessante aqui, ó, tá. Mas ele não tinha dado nenhuma configuração clara ainda, o que que era esse preço, né. Tava com muito pavio, o preço estava lateralizado, espremido dentro dessa região. Mas pela ansiedade, por querer achar que o gráfico iria cair aqui, ó, para buscar essas regiões até o zero, o preço de abertura, o preço de fechamento do dia anterior, por acreditar nisso, o que que eu fiz? Eu cheguei e tracei a Fibonacci nesse candle e fiz uma entrada aqui, né, na região do 61,8. O que que aconteceu? Vamos lá. Eh, o preço caiu e eu entrei aqui. Exatamente nesse candle eu entrei, ó, quando ele tocou no 61,8 aqui do preço, lá. Só que automaticamente a hora que ele tocou, ele já foi lá em cima e me estopou de novo, ok? E aí, por um excesso de ansiedade, por não ter paciência para esperar uma configuração melhor, eu acabei tomando um primeiro stop no dia. E aí o preço continuou e fez esse candle, essa correção que eu poderia ter pegado aqui e não peguei, tá. Eu até tracei a Fibonacci, mas eu não peguei a operação, ó. Tracei a Fibonacci nesse candle, eu poderia ter pegado aqui, ó, no 50% dele. Por quê? A configuração do gráfico já estava me dizendo que ele estava aqui lateralizado, ó, e aqui ele deu um impulso. Poderia voltar, corrigir aqui, continuar o movimento, que o movimento mais provável aqui é para cima, para buscar esse topo aqui, que já estava marcado, acima da média de 200, mas eu não fiz a operação. E olha o que aconteceu, o preço foi lá em cima. Poderia ter pego aqui, ó, facilmente o risco de 3 para 1, ó. Operação que daria uns 100 pontos de stop para um alvo aí de 300 pontos, ou 298, 300 pontos, tranquilamente. Não peguei a operação. Porém, mesmo não pegando essa operação, ele deu essa configuração aqui, ó. Ele já estava nessa configuração. Um movimento claro agora, depois de uma lateralização, um movimento claro de expansão. O que que eu gostaria agora? Uma correção nessa região para pegar a operação até essa linha aqui. Ó, movimento simples, né? Só que aonde que eu iria pegar? Onde que eu precisava pegar a operação? Precisaria pegar num ponto legal. Então, marquei a Fibonacci nesse candle aqui, tá? Esse candle aqui, ó. Deixa eu mostrar aqui bem certinho o candle que eu peguei. Opa, esse aqui, ó. Esse era o candle que eu estava esperando o quê? Exatamente uma correção do preço, ó, movimento lá, corrigir aqui, pega nessa região, stop abaixo, alvo lá em cima. E aconteceu, olha só, o preço foi lá em cima, voltou nessa região, pegou a operação, que foi o que vocês viram agora no vídeo aí acontecendo, só que eu não levei por, já ter tomado um stop e não tá afim de tomar um 0 a 0. Eu até joguei no 0 a 0. Questão mental também, poderia ter segurado, ó.
Eu saí na operação nesse candle aqui, ó, no fechamento desse candle eu fechei a operação, né, dando aí basicamente um stop de tinha pegado um stop de uns 80 pontos ali estava, inicial, né, para um lucro de 220. Foi o que aconteceu e virou o resultado de hoje, 116 positivo. Mas olha, se eu tenho a mente mais tranquila, se eu não tivesse feito aquela primeira operação, eu poderia estar com o preço no zero a zero como eu estava. Olha onde o que que aconteceu, o que que poderia acontecer nessa operação. Olha até aonde o gráfico foi. Agora ele está nessa região. Então o operacional, mais uma vez provado que ele não é o problema é emocional, porque daqui, ó, ele funcionou, ele respeitou essa região, um stopzinho aí desses 50, 80 pontos, tá? E um alvo, ó, se segura a operação até a linha azul que eu tinha marcado, 431 pontos. Se segura até o 1% de alta, 700 pontos. Ele chegou a pagar 1000 pontos com um trade simples de correção, expansão, correção, expansão. Uma leitura simples, com operacional objetivo, mas que precisa ter as suas atenções e principalmente ter paciência para esperar as boas configurações. Agora, nesse momento, o que que eu espero? Se der alguma oportunidade de venda aqui, eu vou vender, porque o preço está numa região cara, capturou as liquidez daqui, ó. Ele capturou liquidez aqui, desse ponto, ok? Ele já chegou aqui nessa região aqui, também tem uma liquidez aqui, e pode ser que ele venha buscar esse topo maior. Mas se aqui ele me configurar alguma coisa, eu vou pegar uma venda para aqui, para pegar a correção dessa pernada aqui, ó. Porque ele fez essa perna aqui, ó, daqui de baixo, ó, até aqui é uma perna, ó, tá certo? E agora eu quero o quê? Pegar uma correção até essas regiões aqui. É palpável? Então é isso que eu tô esperando hoje. Tá? Se der, se configurar, eu vou fazer. Se não, tudo bem, numa boa, já tô com o lucro aí, vou abrir o relatório. Aqui o relatório semanal e o relatório de hoje com 2 operações, ó, uma vencedora, uma perdedora, e é isso, né, deixa eu as operações de hoje foi aqui, ó, a primeira operação eu perdi R$ 100, né, com 5 contratos, foi aquela primeira que eu mostrei pra vocês, e a segunda, foi a compra ali que pagou 230 que eu saí antes, poderia ter segurado mais, poderia. Mas é isso aí o resultado de hoje, né, então, mostrando para vocês, mostrando a eficiência do operacional, a eficiência que tem o operacional, o que falta é a eficiência mental do trader, né, e eu falo isso por mim, eu preciso desenvolver muito mais essa questão mental, essa questão de tranquilidade, de segurar a operação, porque eu sei que o operacional ele funciona, né, o que falta mesmo é ter esse sangue no olho aí, que eu acho que é um problema de muitas pessoas. Espero que o vídeo de hoje tenha ajudado vocês. Se caso acontecer mais alguma coisa, eu vou estar adicionando no vídeo aqui. Então, pessoal, como eu falei para vocês, eh, se tivesse alguma outra operação eu voltaria, e aí o gráfico configurou esse movimento aqui, ó, onde ele tinha feito a subida, né, pegado a operação aqui, fez essa pequena correção aqui, ó, e aí ele deixou um movimento expansivo aqui, tá. E eu imaginando que ele viria fazer uma correção mais aqui embaixo, né. Porém, dentro dos conceitos, eu enxerguei esse candle aqui, tá, com volume alto, mesmo que ele tenha sido um candle, um doji, digamos assim, ele tem uma certa força, esse movimento, e ele conseguiu,
romper, né, continuar o movimento e todo movimento que ele cai, ele volta a corrigir 50% desse movimento pelo menos, né. Então se a gente traçar a Fibonacci, se eu traçar a Fibonacci daqui pra cá, ó, até aquele topo, ele chegou na região dos 50%. Mas eu não quero, aí que tá o meu operacional, eu estudei ele pra eu não ter que entrar aqui nessas regiões e ter que botar meu stop lá em cima. Eu quero um stop mais barato possível, e dentro disso e também quero um alvo, entendeu. Aqui, ó, se eu tivesse operando nessa modalidade da Fibonacci inteira, eu não ia conseguir chegar no alvo, eu ia chegar no alvo 1 para 1, né. E aqui não, quando eu reduzo a minha Fibonacci para apenas aquele candle, eu pego uma entrada quase que certeira, ó, e eu consigo ter o quê? A noção de que eu vou arriscar 1x 100 pontos para ganhar 3x. Então isso que é o interessante do meu operacional. E foi exatamente a operação que vocês viram agora há pouco aí. E aí passou, agora eu cheguei aqui no gráfico, teve outra configuração aqui, ó, desse candle, tá. Ó, teve outra configuração aqui que poderia ser uma entrada válida, ele, eh, rompeu esses topos, deu um indício, e tá acontecendo, ó. Região de 50% do candle, um stop de 90 pontos mais ou menos aí, tá, e aí, ó, grandes probabilidades dele vir buscar o risco 3, ó, mais 300 pontos aqui na operação aqui em cima. Então é um operacional que ele tem boas oportunidades durante o dia, só que, como eu falei, tem que ter a paciência para se concretizar. Essa aqui eu fiz uma tive paciência, esperei configurar, foi muito bom, muito tranquilo, não passei nenhum trabalho, foi muito rápido a operação. Então é isso que a gente tem que procurar, e é isso que cada vez mais eu tô buscando entender e trabalhar em cima disso.